Vamos ler então aí, João capítulo 13, vamos ler o verso 1. Diz assim então: faltavam somente um dia para a festa da Páscoa. Vou ler ali então, ó. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 17 agora. 13, 17. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Amém? Antes de você se sentar, eu queria te convidar, queria fazer um compromisso com você de orarmos ao Senhor de uma maneira unânime, de uma maneira que todos nós concordemos num determinado assunto, porque coisas maravilhosas acontecem quando duas pessoas ou mais, e quem diria então aqui essa casa repleta, cheia de pessoas, orando e pedindo a Deus algo de uma forma unânime, todo mundo querendo a mesma coisa. Há um poder na unidade, há um poder em todos quererem a mesma coisa. A Bíblia é repleta de ensinamentos onde pessoas oraram e coisas maravilhosas da parte de Deus aconteceu. Eu quero nessa noite ver coisas maravilhosas de Deus acontecendo na minha vida e na nossa vida, amém? Também quer? Então eu te convido a pedir ao Senhor nessa hora para que Ele revele coisas maravilhosas nas nossas vidas, nesse tempo de meditação da palavra, amém? O Senhor é um Deus vivo. Eu até preparei alguma coisa, mas Deus pode se revelar ainda mais, amém? É isso que eu desejo. Também deseja isso? Então essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso desejo. Unânimes pedimos ao Senhor assim, que o Senhor nos abençoe com entendimento, que o Senhor se manifeste mesmo. Nós ansiamos ver o Senhor, nosso coração anseia pelo Senhor cada vez mais. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é um Deus todo-poderoso. Nós clamamos ao Senhor que realmente possamos entender mais das suas coisas e possamos estar habilitados a praticá-las, para que o Senhor seja visto, louvado, possamos realmente ser reconhecidos como teus filhos aqui nessa terra. Eu te agradeço porque o Senhor está no nosso meio, Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Muito obrigado, Senhor. Agora fala conosco, nos direciona. Dá sim, ó Pai, a manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. Eis-nos aqui, para a glória de teu próprio nome. Vem nos cuidar, Senhor. Vem tratar de nós. Nós assim queremos, precisamos do seu alimento, precisamos da tua direção. Nós já te agradecemos porque isso é possível, chegarmos a ti no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Jesus, ele é considerado como o mestre, né? Muitas pessoas chamavam Jesus de mestre, muitas pessoas tinham Jesus como mestre, como aquele que ensinava, como aquele que direcionava. As pessoas na Bíblia chamam ele de Rabi, né? O Rabone lá em Israel era mais ou menos assim que chamavam ele, porque realmente o mestre ensina, né? O mestre direciona. E qual era o ensinamento de Jesus? Jesus, ele veio com o propósito de trazer o reino dos céus a se manifestar na terra. Jesus, ele veio trazer a vontade de Deus aqui na terra. Jesus veio servir de exemplo para nós, como nós devemos agradar ao Pai. Em Lucas, no capítulo 3, verso 22, a gente vê ali o momento do batismo de Jesus, aonde uma voz, né, do alto ali vem, o Espírito Santo ali desce sobre a vida de Jesus, e então uma voz se ouve ali dos céus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então esse é uma comprovação de que Jesus é o homem que agradou ao Pai aqui nessa terra. Então ele é o nosso exemplo. Eu tenho certeza que você está aqui nessa noite porque você quer agradar a Deus, porque você quer algo a mais de Deus. E esse algo a mais de Deus
como todo ser humano precisa buscar a sua referência em Jesus, porque Jesus é aquele que é o Filho amado, é aquele em que Deus tem prazer nele. Então tudo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, é então uma grande oportunidade para a gente observar e extrair os ensinamentos para as nossas vidas, em nome de Jesus. E aqui no capítulo 13 de João, Jesus ele dá um exemplo maravilhoso para as nossas vidas. Jesus ele passa aqui direcionamentos, maneiras, ele passa códigos aqui para nós acessarmos algo ainda melhor. Jesus ele vem direcionar-nos aqui, ele fala lá no versículo 7 que se vocês conhecerem e se vocês praticarem, serão o quê? Abençoados. Na minha versão aqui fala, serão mais do que felizes. Algumas versões dizem bem-aventurado, e essa versão que estava projetada ali diz o quê? Abençoado. Eu tenho certeza que todos nós queremos ser abençoados, amém? Todos nós queremos mais de Deus. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Tem ou não tem, gente? Você precisa ter essa certeza, porque a fé é justamente isso, é certeza das coisas que se espera. O que você tem esperado de Deus nessa noite? Já se fez essa pergunta? Para você não ficar muito religioso, você precisa se perguntar, né? O que o seu coração está esperando do Senhor nessa noite? Nós precisamos ter expectativas em Deus, porque aquilo que se pode conhecer de Deus, é aquilo que Deus se deixa conhecer, e aquele que busca, encontra, aquele que bate a porta, Jesus explicando, se vocês são pessoas, né, vocês dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai vai dar, se vocês pedirem. Então Deus tem muito mais para nós, que nós queremos, que nós buscarmos, que nós pedimos, Deus tem muito mais para nós, amém? Deus é infinito, Deus tem muito mais para as nossas vidas, e Jesus então ele dá uma passaporte aqui, né, no versículo 17, se vocês conhecerem isso, e se vocês praticarem, vocês serão abençoados. Eu quero ser mais abençoado por Deus, eu quero ter mais de Deus na minha vida, amém? Você também quer? Então dessa forma nós podemos continuar, porque se ninguém quisesse mais de Deus, a gente já poderia ir embora, né? Não é verdade? Já poderíamos ir embora, mas nós queremos mais de Deus, nós queremos tudo aquilo que Deus pode nos proporcionar, porque Ele é Deus, Ele tem prazer em ser o nosso Deus. Olha só que interessante, gente, olha só que interessante, Deus tem prazer em ser o nosso Deus, tem prazer em te abençoar, em te fortalecer, em curar a sua vida, em abrir cada vez mais as nossas mentes para compreender o poder de Deus, como que Ele se manifesta e tudo aquilo que Ele já conquistou. Deus tem prazer em ser o nosso Deus. E já era quase a hora de partir. Sempre que está na última hora, a gente corre para pegar o essencial, não é verdade? Você estava saindo aqui para o culto, para vir, e aí pode ser que atrasou um pouco, né? E aí você pegou o essencial. Bom, eu quero chegar na hora, eu preciso pegar o essencial, já está na hora. Jesus também, já sabendo que dali a algumas horas ele iria partir, ele ia ir embora, né? Diz no verso 1 que Jesus ia partir deste mundo para o Pai. Então Jesus, da mesma forma, ele quis, como mestre, deixar o que? O essencial, deixar um ensinamento que é essencial para os discípulos. E como nós somos discípulos, esse ensinamento também é um ensinamento essencial para nós. Jesus faz isso de uma maneira muito brilhante, porque na verdade, quando a gente fala, você pode até convencer, né? Não tem essa frase aí, que a palavra ela convence, mas o exemplo ele arrasta. A única maneira realmente de você ensinar algo o ser humano é o que? Pelo exemplo. E Jesus então decidiu exemplificar aquele ensinamento. Antes de começar a falar alguma coisa, ele já mostrou.
Os discípulos estavam ali reunidos. Jesus então começa a fazer algo diferente ali, né, no verso 5. Verso 4, então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Essa aqui é a cena do lava-pés, né? Onde Jesus usa esse exemplo para nos ensinar muitas coisas. Então Jesus, pés dos discípulos, né? Só para a gente entender, era algo essencial naquela época. Lavar os pés ali uns dos outros era algo essencial. Por quê? Porque os discípulos que andavam com Jesus, né, não tinham tênis, não tinham um sapato fechadinho, bonitinho, igual a gente tem, eram aquelas sandálias, né? Aquelas sandálias de couro aberta, bem simples. Eles andavam o dia inteiro, você pensa bem, aquele pé suado, com poeira, né? Não era um pé muito agradável ali para se chegar na hora de uma refeição. Não era algo muito agradável, né? Ainda mais que naquela época os judeus, eles gostam, né? Até hoje eles gostam de se assentar em mesas mais baixas, mesas ali de talvez 30, 40 centímetros, né, de altura. Ou seja, para eles se reunirem, para eles comerem as coisas, eles precisavam abaixar, eles precisavam sentar ali com as pernas cruzadas, eles precisavam estar mais próximo dos pés. Imagina se o pé não estava lavado, não ia ser uma refeição muito agradável, né, gente? Então era algo prático, algo essencial, aquilo que Jesus estava fazendo, que era lavar os pés dos discípulos. Era algo, na verdade, de costume deles, é costume daquele povo. Eu achei interessante, pensando sobre essa palavra, eu me lembrei que alguns anos atrás, eu fui por 2 anos numa festa, num povoado aqui, próximo a São João del Rei, Restinga. Tem alguém da Restinga aqui, ou conhece a Restinga, perto de Ritápolis? Gente do céu, sou muito roceiro mesmo. Restinga, perto de Ritápolis, Restinga de cima, Restinga de baixo, Restinga do meio, tem 3 Restinga. Mas talvez você já foi em algum lugar que você precisasse, numa roça, após o banho, sair de casa para ir a algum outro lugar, você precisasse arregaçar ali a calça, né? E sair naquele barro até chegar em outro lugar. E lá era assim, na Restinga era assim, tomava banho, ficava bonitinho, cheirosinho, para ir para a casa do outro, você ia com a calça arregaçada, chegava lá, tinha lá uma bacia para você poder lavar os seus pés. Era a única maneira. Se você fosse calçado, você ia sujar, não tinha outro jeito. Então o jeito era esse, né? Então talvez você já pode ter vivido alguma experiência como essa aí, ou talvez até em outros casos também. Só para você ter uma noção de como era essencial a importância de Jesus lavar os pés ali dos discípulos. Jesus fez algo essencial na vida deles, né? E Jesus, ele fez isso, e depois ele perguntou para os discípulos, olha, verso 12 diz assim, depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei este exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que enviou. Então, o que é isso para nós? O que é lavar os pés uns dos outros? É servir uns aos outros. Nós estamos falando de serviço, algo que é essencial na vida do outro, algo que é necessário, nós precisamos servir o outro. Isso que Jesus está falando, é isso inclusive que Jesus está o quê? Ordenando. Jesus deu esse exemplo e depois ele concretizou, isso é uma ordem que eu dou para vocês. Se vocês são cristãos, se vocês são os meus discípulos, vocês vão fazer isso, isso vai caracterizar vocês, vocês vão servir uns aos outros, vão lavar os pés uns dos outros. Jesus está dizendo, olha, neste momento aqui, o essencial, o serviço melhor que eu poderia prestar para vocês agora, nessa ceia, é lavar os pés de vocês, dar esse exemplo para que vocês sirvam, esse exemplo, vocês encaixem na vida cotidiana de vocês, o tempo todo. E isso serve para nós pegarmos isso como exemplo e começarmos o que é servir uns aos outros. Essa é uma ordenança para nós, e nós precisamos servir uns aos outros, como cristãos que somos,
Ou seja, seguindo o ensinamento de Cristo, nós precisamos servir uns aos outros. Esse é o mandamento do Mestre. E é daqui que tem origem ao grande mandamento, ao novo mandamento. Olha o verso 34. Eles estavam aqui nesse momento, os discípulos naquela ceia. Jesus então pega, faz aquela, lava os pés dos discípulos, mas no verso 34, no decorrer ali dessa cena, daquele momento, Jesus vem dizer isso aí: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns pelos outros. O que Jesus está querendo dizer? No mesmo momento, Jesus dá o exemplo de lavar os pés, e Jesus então dá esse novo mandamento. Esse novo mandamento, o amor, é o que? É praticar, é trazer para uma vida prática de serviço uns para os outros. É trazer o amor, algo que às vezes fica muito no mundo das ideias, é trazer para esse exemplo aqui, que Jesus acabou de nos dar, de lavar os pés uns dos outros, de praticar esse amor. A prática do amor passa por isso, passa por lavar os pés uns dos outros, de servir uns aos outros. E tem bênção em servir uns aos outros, não é algo pesado isso não, até porque Jesus falou: olha, meu mandamento é pesado? Não, meu fardo é leve, é suave. E sem contar que tem uma bem-aventurança aqui, se nós observarmos e voltar a falar dele de novo: bem-aventurados vocês vão ser se vocês praticarem. Ou seja, tem algo a mais na prática dessa teoria, que nós só vamos experimentar se nós praticarmos. Há uma diferença, entre teoria e prática, mas na verdade não é uma diferença, é um complemento. Um não converge com o outro, um complementa o outro. Aquilo que traz um conceito para nós: ame uns aos outros. Através do serviço nós vamos experimentar bênçãos de Deus na nossa vida. Se você quer experimentar mais de Deus na sua vida, se você quer ser abençoado, você precisa começar a servir. Entendeu como que já ficou leve? Entendeu como que servir já não é mais um peso? Você tem que servir. Não, porque o homem aprovado, o Senhor Jesus aprovado nessa terra, serviu o tempo todo. Na verdade, a vinda dele já é um serviço prestado a nós, um serviço que só ele poderia fazer. A vida dele nos serviu. A vida de Jesus nos serviu, nos serve como exemplo, nos serviu para lavar os nossos pecados, nos serviu para dar uma nova vida, nos serviu para nos direcionar no caminho de volta até Deus. Jesus, ele prestou um maravilhoso e único serviço que nenhum outro poderia prestar a nós. Jesus nos serve com a vida dele. Jesus nos serve com a morte dele, ele entregando a sua vida lá na cruz do Calvário, para pagar o preço dos nossos pecados. Então nós precisamos, como cristãos que somos, começar a servir, começar a ser mais úteis uns para os outros, de uma maneira muito prática, Você pensa naquela cena, Jesus, o cenáculo, o local onde eles estavam fazendo aquela ceia, era um local que foi emprestado, um local que foi emprestado. Jesus, ele mandou falar: olha, o mestre vai precisar celebrar a ceia. E aí uma pessoa foi lá e serviu o Senhor Jesus com aquele local, E Jesus estava ali servindo os discípulos dele de uma maneira entre os mais próximos dele. A oportunidade que nós temos de servir os outros é onde nós estamos inseridos, é onde nós estamos com as pessoas mais próximas. Toda a realidade que você fica sabendo e que você tem oportunidade de agir, ali é o local de você servir. A Bíblia nos diz para que saia dos nossos lábios tudo aquilo que for causar a edificação daqueles que estão ouvindo.
Ou seja, aonde você estiver, você é um agente de edificação de pessoas, você é um construtor do reino dos céus na vida das pessoas. E nós temos como servir. Jesus, ele pegou, o que ele pegou? O que Jesus pegou? Jesus pegou uma toalha lá no banheiro, como é que foi? Jesus, ele tirou a própria túnica dele, eles andavam com roupas a mais, né, por causa da noite muito fria, né? Então ele pegou aquilo que ele tinha. Meus irmãos, nós já temos muito para poder abençoar outros. Nós já temos muito para poder servir outros. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E a água viva é o que? É essencial. É Jesus se manifestando na nossa vida para abençoar outras vidas. Se você começar a praticar, colocar em prática, abençoar outros com tudo aquilo que você já tem, você pode muito mais do que você imagina. Sem contar que tem coisas que você só vai experimentar quando você começar a praticar. Tem gente que espera muito para fazer. Não, a ordem já foi dada, serve. Então começa a servir, começa a se encaixar, começa a abençoar, começa a ser uma bênção na vida das pessoas. Começa a ser uma bênção, porque você já tem muito de Deus na sua vida. Jesus usou aquilo que ele tinha ali. Jesus serviu o que? Com a própria vida. E nós precisamos, de maneira prática, começar a servir coisas essenciais. Era essencial naquele momento lavar os pés. Não era algo tão extraordinário. Não era algo tão extraordinário. Não era. Mas era essencial. E o essencial, muitas das vezes, ele é melhor do que o extraordinário. Porque o essencial faz com que você tenha vida para poder buscar até o extraordinário. Nós precisamos começar a servir uns aos outros, para mostrar que somos cristãos, para mostrar que Jesus está no nosso meio. Nós precisamos servir uns aos outros. O ato de servir uns aos outros mostra que o Senhor está no nosso meio. E é interessante quando ele vai lavar os pés de Pedro. Quando ele chega perto de Pedro, no verso 6 diz assim: quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés. Aqui eu lembrei que mais tarde, né, logo depois que aconteceu, Jesus saiu e Jesus foi preso, né? Antes de ser preso, Jesus conversando com Pedro, Jesus fala para Pedro o seguinte: ó Pedro, quando você converter, esse aqui é o Pedro não convertido, mas é o Pedro que andava do lado de Jesus, é o Pedro que andava do lado de Jesus, mas não era convertido ainda. É o Pedro que andava do lado de Jesus, que estava apoiando Jesus, mas tinha muitos interesses próprios. Ele queria algo aonde ele achou que Jesus poderia conquistar aquilo que ele queria. Pedro fazia parte de um povo, de uma galera, de umas pessoas que estavam reunidas com o intuito de tomar o poder de Roma, fazer uma revolução e entregar o poder de novo para os israelitas. Então Pedro era um revolucionário. Quando Jesus aparece, ele cola com Jesus, ele se junta a Jesus na expectativa de que Jesus então faria aquilo que ele estava querendo fazer, que era aquela revolução, que era aquela mudança. E esses revolucionários, eles andavam o quê? Armados, confiantes nas suas próprias forças, queriam tomar à força o poder. Prova disso é que quando
Jesus foi ser preso lá no Getsêmani. O que acontece com Pedro? Pedro vê os soldados chegando, ele tira a espada e corta a orelha de Malco. Cortou a orelha, usou a força. Nós também somos igual a Pedro, nós também queremos algo nessa terra. Amém? Nós queremos algo. E às vezes, como Pedro, a gente cola com Jesus, a gente começa a andar com Jesus. Mas às vezes, nós continuamos carregando espadas nossas. Espadas nossas, ou seja, confiança na própria força, confiança em nós mesmos. É por isso que você não tem servido tanto quanto você pode servir. É por isso que você não tem servido tanto quanto você pode servir, porque você tem confiado na força das suas próprias mãos, e a força das suas próprias mãos é limitada. Deus está dizendo que Ele tem um poder ilimitado para a sua vida. Se você quer conquistar algo nessa terra, vai ter que conquistar através dos ensinamentos de Jesus, através do serviço, através de ser uma bênção nas mãos de Deus, mas dependendo totalmente dEle. Totalmente dEle. Pedro carregava uma espada, Pedro carregava requisitos lá de trás. Ele não queria ser servido por Jesus. Ainda existia algo na vida de Pedro que não cabia a Jesus, que não cabia o serviço de Jesus. Ele era um revolucionário, era alguém que queria pela força, e todo mundo que quer as coisas pela força, quer conquistar, e depois o quê? Levantar o troféu e dizer, foi a glória de Deus, Ele não divide com ninguém. Em Deus nós podemos fazer proezas nessa terra. Em Deus nós podemos fazer proezas dentro das nossas famílias. Em Deus nós podemos fazer proezas aonde quer que o Senhor nos mandar. Mas é em Deus. O salmista diz: adestra as minhas mãos para guerrear. Nós temos que lutar batalhas, sim, mas é com as nossas mãos adestradas, direcionadas, capacitadas pelo... Na nossa força nós não vamos conseguir nada, só sofrimento. Quantas pessoas estão tentando ser úteis na força do seu poder, na força do seu entendimento, e elas estão frustradas porque não há resultado. No reino dos céus existem os códigos, existem as senhas, as maneiras com que as coisas andam. E a maneira de ser abençoado nessa terra é buscar servir o outro. Se nós queremos progredir com o reino nessa terra, nós devemos buscar o servir ao outro, porque o servir ao outro é a maneira que Jesus usou, é a maneira que Jesus usa para manifestar o reino dos céus na terra. Qualquer situação que você estiver, você precisa buscar servir, porque servindo, Jesus manifesta na sua vida e abençoa também. Largue a sua espada e deixa Jesus lavar os seus pés. Cristianismo significa Jesus no centro. Significa, eu aceito o serviço de Jesus na minha vida, de que Ele precisa lavar os meus pés. Jesus está mostrando aqui algo muito maior do que isso. O que Jesus está querendo dizer? Olha, eu fiz algo muito maior por vocês, eu estou para fazer algo muito maior por vocês. Eu mesmo dei a minha vida para vocês, eu mesmo entreguei a minha vida para vocês, eu mesmo estou servindo vocês com a minha vida. E Coríntios diz o quê? Aquele que não tinha pecado se tornou pecado para que nós tivéssemos vida. E Pedro não queria aquilo. Pedro nesse momento ele não queria, não vai me lavar os pés, nunca vai me lavar os pés. A salvação, a presença de Deus, a graça de Deus se manifestando na vida do ser humano é através do serviço que Jesus prestou a nós na cruz do Calvário. Não tem outra maneira.
Se você quer se tornar uma bênção, se nessa noite você veio aqui buscando algo de Deus, você precisa entender isso. Salmo 17, verso 17 diz o quê? Se você compreender, nós estamos compreendendo que a maneira de ser abençoado nessa terra é servindo, seja em qualquer área da nossa vida, porque isso é um princípio, e com princípio não se brinca. Nós podemos agir em princípios e termos a certeza de que o Senhor é aquele que vela pela sua palavra para poder cumpri-la. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está olhando, que está observando, e se você servir, você vai ser abençoado. Mas você precisa o quê? Servir. Você precisa praticar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você algumas coisas aí. Às vezes eu fico até tentando exemplificar mais, mas o Espírito Santo está falando alguma coisa com você, está te dando aí uns flashes de como você pode colocar isso em prática aonde você está. Amém? Você acredita nisso? Eu tenho total certeza disso, que o Espírito Santo está falando com você, está falando conosco aqui, para a glória dele, para que ele seja glorificado. Meus irmãos, você imagina se todos nós começarmos a servir uns aos outros, muitos dos nossos problemas terminariam. E dessa maneira, nós vamos conseguir cumprir uma das ordenanças que o Senhor Deus nos deu, que é o quê? De ide e pregar o Evangelho. O que o verso 34 diz? Amem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros, as pessoas de fora vão ver e vão o quê? Acreditar que eu sou Deus no meio de vocês. E aí Pedro então percebeu isso, ele diz o quê? Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave-me também as minhas mãos e a minha cabeça. Nessa noite nós estamos convidados a deixar nossas espadas de lado, a deixar nossos interesses próprios de lado, ter Jesus não só como um parceiro de vitória, mas como aquele que está à frente, aquele que governa, aquele que passa as instruções, e nós precisamos estar submissos às suas instruções. Não somente chegar do lado de Jesus e ter Ele como um parceiro para conquistar aquilo que você quer, não. Mas servir os outros obedecendo a Cristo, porque essa é a senha, esse é o passaporte para você ser abençoado. Abandone, nós precisamos abandonar todos os nossos interesses próprios. Diante de Jesus precisamos, se queremos a manifestação de Jesus nessa terra, nós precisamos buscar a glória de Deus se manifestar nessa terra através do serviço. Porque esse é o código, essa é a maneira, sermos canal de Deus. Duas coisas vão acontecer: sermos abençoados, é uma promessa, e a segunda é poder ver Deus agindo através das nossas vidas, poder ver Deus restaurando outras vidas, poder ver Deus fazendo muito mais. Aquela viúva, né, lá no Velho Testamento, aquela viúva, ela recebeu uma palavra de um profeta, e o profeta disse para ela: o que você tem? Ela falou: eu tenho uma botija pequena com azeite. Ele disse: vai, pega todas as vasilhas que você conseguir com a sua vizinhança e começa a enchê-las através desse pequena quantidade que você tem. E aí ela começou a encher, e era para acabar, mas não acabava, porque Deus ia fazendo brotar, Deus ia dando mais, Deus ia multiplicando o azeite, Deus ia se manifestando ali, o sobrenatural de Deus começou a acontecer ali, Deus estava agindo, porque Deus é o Deus que cria do nada, Deus é o Deus que em qualquer circunstância Ele pode se manifestar, e as coisas foram acontecendo, a botija foi enchendo, ela foi tirando e enchendo outras, levantava, só que de repente acabou-se as vasilhas. E o que aconteceu com aquela botija?
acabou o azeite. Quem sabe na sua vida, a manifestação de Deus na sua vida tem sido diminuída, porque você não tem buscado servir ao outro. Porque quanto você tem para derramar, aonde você tem para servir, Deus vai te encher de capacidade. Se você tem propósito para servir, se você quer conquistar aquilo que você está buscando para servir, Deus vai conceder, Deus vai encher, Deus vai te capacitar. As suas forças vão se renovar, porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, e você vai conseguir ir de glória em glória. Mas o seu propósito tem que ser: eu quero para me poder derramar, eu encho para poder derramar. Deus manifesta e eu abençoo, Deus manifesta e eu abençoo. O que tem te impedido de abençoar outros? O senso de propósito nessa terra é uma das coisas mais importantes para nossas vidas, principalmente para nós cristãos. Jesus, ele sabia qual era o seu propósito. No verso 3 diz: Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Jesus sabia o princípio, da onde ele tinha vindo. Jesus sabia o que era colocado nas mãos dele, que era dado todo o poder do Pai nas mãos dele, e ele sabia o propósito, ele sabia para onde ele iria. Nós também precisamos entender o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e qual é o nosso propósito, para onde nós vamos, que aí sim nós vamos conseguir servir com mais excelência. Jesus, ele não teve problema nenhum, ele mesmo sendo o Senhor, ele poder fazer o papel de escravo. Quem fazia o papel de lavar os pés naquela época eram os escravos, por isso que para eles tem um entendimento muito maior, e a gente, para entender, a gente precisa dar essa informação que eram os escravos que faziam o papel de servir, de lavar os pés de quem chegava. Jesus não teve problema nenhum com isso, Jesus não teve vaidade nenhuma com isso, Jesus foi tranquilo quanto a isso, e ele ainda pergunta: vocês entenderam o que eu fiz agora? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, mas eu agi como um escravo, eu lavei os pés de vocês. Por quê? Não preciso de vaidade, eu sei de onde eu vim, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei para onde eu vou. Se você sabe de onde você veio, o que Jesus fez na sua vida, e o Espírito Santo agora está na sua vida, está dentro de você, e você sabe que você vai morar no céu, que o Senhor é o Deus que cuida de você, nada pode te parar mais. Mas você precisa saber. Jesus sabia. O que está na nossa mente o tempo todo? Vamos ficar de pé nessa noite. Quero te convidar nessa hora. Você a largar qualquer espada que você tenha. E você deixar Jesus lavar os seus pés. Jesus tem um serviço para fazer na sua vida. Jesus já fez algo e trouxe um benefício para a humanidade, que Ele quer que esse benefício se manifeste de maneira individual na sua vida. Se você deixar Jesus lavar os seus pés, se você deixar com que Jesus, com que o serviço da cruz traga benefício para a sua vida, se você quiser fazer parte dos discípulos, se você quer ter parte com Jesus, você precisa fazer com que a cruz do Calvário, tomar essa decisão de que a cruz do Calvário, aquilo que Jesus fez pela humanidade, o serviço que Jesus prestou para a humanidade, você precisa fazer com que isso de forma individual seja um serviço prestado para a sua vida, por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas. Jesus precisa lavar os seus pés, e você faz isso, você aceitando essa obra,
Você chamando Jesus para fazer esse serviço na sua vida, que é de te servir com a vida dele, para te resgatar do pecado, e você que está longe, você que se sente afastado de Deus, você estar perto de Deus. Você que não tem parte com Jesus, nessa noite é uma noite de você fazer parte com Jesus. Você precisa deixar Jesus lavar os seus pés. Quantos aqui querem que Jesus lave os seus pés? Eu quero que Jesus lave os meus pés. A cada dia nós precisamos. A cada dia. Houve um dia maravilhoso em que eu aceitei a Jesus Cristo na minha vida. E Ele me deu um senso de propósito. E hoje eu sei de onde eu vim. Hoje eu sei aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E hoje eu sei para onde eu vou. Talvez você não saiba disso, você quer ter essa certeza de que eu e tantos outros aqui têm. Eu quero te convidar, nessa hora, a levantar as suas mãos, num ato dizendo para Deus, que você aceita o serviço que Ele fez à humanidade, você aceita para a sua vida, e que você quer deixar as suas espadas, você quer agora vencer com Ele, da maneira dEle, com Ele sendo o seu Senhor. Você que quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, eu quero te convidar a levantar as suas mãos, aí mesmo onde você está. Você que quer ter a certeza dessa salvação, eu quero te convidar a levantar as suas mãos. Você que quer entregar a sua vida a esse Jesus, que já entregou a vida dele por você. Você que quer isso na sua vida, quero te convidar a levantar as suas mãos agora, a tomar essa decisão. Levanta as suas mãos bem alto para mim poder ver. Eu quero aceitar a Jesus. Eu quero que Jesus reine na minha vida. E agora você que quer decidir ser uma bênção nas mãos de Deus. Você que quer decidir servir a Deus servindo outros. Levante as suas mãos. Tome essa decisão agora. É uma decisão. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, podem olhar para mim, mas não é para ficar me vangloriando não, é porque eu estou imitando o meu Senhor. Eu estou também dedicando a minha vida no serviço. Eu não estou te chamando para ser um pastor, para ficar de tempo integral aqui na igreja, não. Eu estou dizendo para você que aonde quer que você esteja, você pode ser um abençoador, você pode ser uma bênção. Vamos orar, feche seus olhos. Você que quer aceitar a Jesus nessa hora, repita comigo essa oração. Você que quer fazer um compromisso com Jesus, você que quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus, eu quero te convidar agora a orar dessa maneira, a se achegar diante de Deus agora. O Senhor está aqui. Eu quero te convidar agora com os seus lábios, você mesmo declarar, você mesmo falar para Jesus. Diga: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu deixo todas as minhas armas agora no chão. Jesus, eu te convido para ser o meu Senhor. Me aceita agora. Lava os meus pés. Coloque em mim o seu Espírito, para que eu não mais lute as minhas batalhas na minha força, mas na força do seu poder. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai te direcionar. Se você pedir o Espírito Santo para entrar na sua vida nessa noite, você vai receber o Espírito Santo, ele vai passar a te direcionar no caminho que é Jesus, porque Jesus disse que ele iria mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo ia dizer aquilo que era da parte dele, da parte de Jesus. Fala para Jesus: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, e a partir de hoje eu quero ser filho do Pai, assim como o Senhor é. Escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de hoje eu sou do Senhor. Quem fez essa oração pela primeira vez? Levanta suas mãos. Pela primeira vez. Quantos fizeram pela primeira vez essa oração, pedindo para aceitar que Jesus entrasse na sua vida? Amém? Vocês fizeram pela primeira vez? Amém?
Quero convidar vocês aqui, podem vir aqui, eu quero orar por vocês. Quero dizer para vocês que vocês são as pessoas mais importantes que tem nesse lugar. Porque há uma festa, e festa só se dá quando coisas importantes acontecem, não é verdade? Há uma festa no céu quando homens e mulheres se achegam diante de Deus, através de Jesus Cristo. Quem quer abraçar essas irmãs aqui? As mulheres querem abraçar essas irmãs aqui, ó. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter uma família, nós não estamos mais sozinhos. O Alex está chegando, vai pegar o nome de vocês, para vocês entenderem, conhecerem o quão grande é a família de vocês. Continuem abraçadas aí, vamos orar. Continuem abraçadas, abraça aí. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua manifestação nessa hora, o Senhor ter abençoado nessa noite a vida dessas duas mulheres que estão aqui e que agora são reconhecidas como filhas do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque a partir de agora elas estão consagradas a Ti. O Espírito do Senhor está sobre a vida de vocês, e a palavra do Senhor diz que aquele que vem até a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Vocês são amadas pelo Senhor, e o Senhor marcou essa noite para que vocês fossem abençoadas, para que vocês fossem chamadas de filhas do Senhor, filho do Senhor. Todas as suas lutas, todas as forças empenhadas, com todas as suas dificuldades, o Senhor pode batalhar as suas batalhas, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar. E o primeiro passo é deixar que Jesus faça tudo isso por você, é entregar a sua vida nas mãos dele. A partir de agora vai ser diferente, a partir de agora você vai lutar as suas batalhas, mas com a força que o Senhor te concede. E muitas coisas você nem vai precisar pelejar, muitas coisas o Senhor vai pelejar por você, porque Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que chama e tem capacidade para cuidar. Deus, nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus Cristo. Vocês agora fazem parte da família que chama Família de Deus. Essas irmãs aqui é só uma pequena parte do cuidado que vocês podem ter junto com Deus, amém? Olha para trás, vê essa grande família que é do Senhor para a vida de vocês. E você que decidiu ser uma bênção, a única coisa que você precisa é tomar a decisão de ser uma bênção. Às vezes é difícil ser o exemplo, às vezes muitas pessoas não querem ser o exemplo, porque é difícil. Mas nós já temos um exemplo maior. Você não vai andar na sua própria cabeça, não. É só você observar aquilo que o nosso maior exemplo já fez e imitar ele nessa terra. É só você imitar a Jesus Cristo. É só você imitar a Jesus Cristo. Mas decida nessa hora. Tome essa decisão de ser uma bênção. Deus abençoou Abraão e disse: Abraão, seja você uma bênção. Deus prometeu para ele: olha, eu vou te abençoar, eu vou ser com você. Você não tem filho, não? Isso para mim é pouco. Eu vou te dar filho, e desse filho eu vou te dar uma grande nação. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E se você está aqui é porque Deus tem algo para você. Mas você precisa decidir ser uma bênção, porque Deus está em procura de bênçãos, de homens e mulheres que querem se tornar bênção na vida de outras pessoas. O Senhor Jesus disse: o reino dos céus já está se manifestando em vocês, o reino dos céus já está no nosso meio, amém? O reino dos céus já está em nós. Mas agora, para o reino dos céus se manifestar em São João del Rei, se manifestar em qualquer lugar onde nós estejamos, nós precisamos decidir ser uma bênção nas mãos de Deus. Tome essa decisão agora. Você só precisa decidir, porque o poder vem dele, e a glória também é para ele. Tome essa decisão diante de Deus agora.
Tome essa decisão, feche seus olhos, fala com o Senhor, fala que você quer ser realmente uma bênção. Tem tantas coisas, tantos lugares precisando de você, tem tantas pessoas que precisam te ouvir, tem tantas pessoas que precisam da sua atenção, do seu carinho, tem tantas pessoas precisando ouvir aquilo que Deus fez na sua vida, porque aquilo que Deus fez na sua vida é um milagre. Conta a história da sua vida para outras pessoas. O poder não é você, o poder está em você. Decida ser uma bênção nas mãos do Senhor agora. Senhor Deus, nós nessa hora decidimos ser uma bênção na vida daquelas pessoas que estiverem próximas a nós. Nós decidimos ser uma bênção nessa hora para São João del Rei. Nós decidimos ser uma bênção para onde quer que o Senhor queira nos levar, Pai. Nós decidimos nessa hora. Usa as nossas vidas. Nosso prazer, Senhor, é ver o Senhor nos usando para manifestar e abençoar outras vidas. Esse é o nosso prazer, Senhor, de ver que o Senhor está em nós, mas está agindo em nós, poder observar e ficar abismados, ficar agraciados, abençoados de ver o Senhor se manifestando. Sim, Senhor, usa as nossas vidas. Nessa hora nós queremos fazer uma aliança com o Senhor, de que o Senhor é o nosso Deus, de que nós decidimos ser abençoadores aonde quer que nós estejamos, para a glória do Teu nome, Senhor. Sê Tu uma bênção, seja você uma bênção, seja você uma bênção, seja você uma bênção, seja você uma bênção. Cristiane, Tiago, seja você uma bênção, seja você uma bênção, Marilda, seja você uma bênção, Moreira, seja você uma bênção, Sueli, seja você, casal, vocês uma bênção, sejam uma bênção. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, fala para ela, seja uma bênção, seja uma bênção, seja a resposta, seja um canal do reino de Deus. Seja tu uma bênção, seja você uma bênção na sua família, na sua casa, amém? Seja uma bênção, vamos celebrar o nome de Jesus. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. Em Filipenses a palavra do Senhor diz: não se atente somente para aquilo que é propriamente seu, mas também para aquilo que é do outro. Comece a se atentar para aquilo que é do outro também.
Começa a se atentar para aquilo que o outro precisa. Amém? E seja você uma bênção. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus sobre nossas vidas, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, muito obrigado pela manifestação do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Eu quero nessa hora abençoar os meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. E qualquer limitação que esteja sendo imposta sobre a vida deles, nessa hora eu quero repreender, e eu repreendo nessa hora em nome de Jesus Cristo. Que caia por terra agora todo o pensamento contrário ao pensamento de Cristo, tudo aquilo que seja de maneira filosófica e esteja arrastando você para longe dos conhecimentos de Cristo, nessa hora eu repreendo em nome de Jesus, e seja você uma bênção em nome de Jesus. Seja você uma bênção no seu lar, seja você uma bênção no teu trabalho, seja você uma bênção aonde quer que você esteja. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o doce consolo e comunhão do Espírito Santo estejam com as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Se tu uma bênção.